Histórias contadas mais de 1000 vezes. As dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Rádio Unaerp. Papo Entre Linhas. O seu happy hour do esporte. Com André Coutinho. Boa noite a todos que estão na escuta da Rádio Unaerp. Mais uma segunda-feira, hoje 19 de março de 2018. E está no ar o programa Papo Entre Linhas de hoje, que eu já não sei mais qual edição que é. Essa é a grande verdade. Eu desejo a todos uma semana abençoada e um final de mês melhor ainda, que vocês ganhem muitos ovos de Páscoa. Você gosta de ovo de Páscoa, Thiago? Com certeza. Gosta? Então que você ganhe muitos, quem está nos ouvindo também ganhe muito ovo de Páscoa. E quem estiver fazendo a quaresma aí, que termine bem, que não se entregue às tentações da vida. Gente, hoje então vamos falar aí um pouco mais sobre o vôlei Ribeirão, que está numa crescente muito legal. Tem também jogador anunciando aposentadoria, jogador campeão do mundo. Tem o All-Star do vôlei, que é uma ideia que surgiu agora e a galera tá botando fé nisso. Tem também no tênis o Federer sendo vencido, né? É uma notícia que a gente não vê todo dia. E também o basquete com o Jogo das Estrelas do NBB. Estaremos aqui com o Rodrigo Lazzarini, que vai falar tudo sobre o que rolou no último final de semana no ginásio do Ibirapuera. É rapidinho, a gente volta com tudo. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. É isso aí, vamos começar então com tudo o programa. Hoje na técnica ele, Thiago Alcaraz. Boletim esportivo. Vamos então começar com o vôlei. Vôlei Ribeirão tá com tudo na Superliga B, venceu mais uma, a primeira partida das quartas de final da Superliga B, duelo disputado em Uberlândia contra o time da casa, e Ribeirão venceu por 3-0. Realmente aí um placar expressivo, né, para um time que jogou fora de casa e buscava essa vitória justamente para dar um passo grande rumo à classificação e atingir o objetivo na Superliga. O duelo foi realizado no ginásio do Sabiazinho no sábado. Sabiazinho, para quem não sabe, é perto do Parque do Sabiá, lá em Uberlândia. E o ginásio chama Tancredo Neves, em homenagem ao queridíssimo presidente que foi eleito e não assumiu, acabou morrendo, né, infelizmente. Aí. E Ribeirão venceu, então, como eu disse, por 3-0. Vamos ver aqui quais foram as parciais, só confirmando aqui. Parciais de 25-20, 25-21, 25-14. E o destaque da equipe foi o Rafael, o oposto, que fez 15 pontos. Ao fim do jogo, ele creditou a vitória ao forte ritmo da equipe. Ele disse o seguinte, abre aspas: foi uma partida que conseguimos impor nosso ritmo. Fico feliz em encaixar os ataques, mas o time todo saiu bem e um depende do outro, é claro. O técnico Marcos Pacheco também elogiou o grupo. Abre aspas, traçamos uma tática e o time a desempenhou com sucesso.
Temos que vencer 2 jogos para passar para a próxima fase. O primeiro nós já conseguimos. Agora, com essa vitória, Ribeirão precisa apenas de mais uma vitória aqui, mesmo em Ribeirão, os 2 duelos na Cava do Bosque. O primeiro nesta quinta-feira. E caso vença a equipe de Uberlândia, Ribeirão já se classifica para as semifinais. Caso os mineiros vençam a equipe de Ribeirão aqui, em Ribeirão, vai ter mais um duelo no sábado, e aí sim quem vencer se classifica para as semifinais. Lembrando que Ribeirão conseguiu essa vantagem justamente por ter aí a melhor campanha na primeira fase, né? Então todos os duelos de Ribeirão vai decidir em casa nesse período aí de mata-mata, quartas de final, semifinal e também a final. O objetivo da equipe é chegar na final para se classificar à Superliga do ano que vem. O título, se vier, também seria um bônus melhor ainda. Se Ribeirão passar, quem passar de Ribeirão e Uberlândia enfrenta o vencedor de Monte Cristo e Blumenau. O primeiro jogo foi disputado lá em Santa Catarina e o Blumenau venceu por 3-0. Agora serão 2 jogos lá em Goiás e o Monte Cristo precisa vencer os 2 para se classificar. Se o Blumenau vencer um deles, acaba se classificando. Na outra chave tem Itapetininga e a equipe do Santo André. O Itapetininga venceu o Santo André por 3-0 lá no ABC, fora de casa, e está na mesma situação de Ribeirão. Precisa vencer apenas um jogo em casa para se classificar. Quem vencer encara ou Botafogo ou Brasília. O Botafogo venceu o primeiro jogo também fora de casa, 3-0, e está na mesma situação de Ribeirão e de Itapetininga. Eu acho que independentemente de quem se classifique ali de Blumenau e Monte Cristo, Ribeirão vai, caso se classifique, vai ter que jogar muito mesmo. Até porque o Monte Cristo venceu o Ribeirão aqui no ginásio da Cava do Bosque. E Blumenau foi uma das melhores equipes ali, ficou na 5ª posição. Mas até faltando 2 jogos, era terceiro, liderou por boa parte da competição também o Blumenau. Acabou perdendo a liderança quando perdeu para Ribeirão aqui por 3-0. Continuando no vôlei, mas saindo um pouco agora da nossa cidade, né? O Dante, vocês conhecem o Dante, né? Jogador campeão mundial pela seleção, campeão olímpico, atualmente jogador do vôlei Taubaté. Ele anunciou que vai se aposentar após a atual Superliga. Ele tem aí 37 anos e realmente tá já com seus cabelinhos brancos, né? Eu tive o prazer de vê-lo atuar aqui em Ribeirão, quando o Taubaté veio jogar aqui pelo Campeonato Paulista. E eu posso falar que o Dante dá pra quebrar um galho ainda, viu? Se ele jogar ali numa Superliga B, ele iria sobrar muito. Por exemplo, se ele jogasse num time ali no próprio Vôlei Ribeirão ou no Itapetininga, que já tem o André Nascimento, ele seria ali talvez o melhor jogador da liga, porque, bom, o cara sempre foi muito bom e continuou num alto nível. Não é à toa, é titular da equipe de Taubaté, que é uma das melhores do Brasil. Então aí, uma pena a aposentadoria, mas também merecida, né? Então, obrigado por tudo, Dante. Espero que quando você se aposentar, você seja muito feliz e continue lutando muito pelo vôlei brasileiro, porque o vôlei brasileiro merece muitos cuidados. Está passando por alguns problemas nos últimos anos. Ainda falando de vôlei e de jogadores importantes, teve no fim de semana, daqui a pouco a gente vai falar, o Jogo das Estrelas do NBB. Tá, mas o que isso tem a ver com o vôlei? Acontece que tinham muitos jogadores de vôlei lá, o Serginho e o Lucarelli, eles acabaram tendo destaque porque eles viram todo aquele evento sensacional que teve, os jogadores disputando melhor enterrada, bola de 3 pontos, o Jogo das Estrelas, e ficaram, eles disseram, né, não sou eu que tô falando, eles mesmos disseram que ficaram com um pouquinho de inveja de tudo aquilo. Aí o Serginho, ao ser entrevistado, disse o seguinte: esse evento faz muito tempo que não tem no vôlei, é uma pena, é um espetáculo e coloca os astros ao lado dos fãs. O público do vôlei merece um espetáculo à altura. Tem que parabenizar a NBB, não existe conversa nenhuma com a CBV para esse jogo. Também o Lucarelli
que hoje é titular da seleção, foi campeão olímpico no ano retrasado, disse o seguinte: seria muito interessante um evento parecido no vôlei, já que temos estrangeiros na Superliga, seria legal essa brincadeira. No futuro poderíamos fazer algo parecido, iria somar para o vôlei. Eu concordo com ele, viu? Seria muito legal o All-Star do vôlei. Imagina ali um time, por exemplo, com, podemos dizer, Serginho, Lucarelli, a base da seleção, que joga aqui no Brasil, contra ali os caras de fora, ou então alguns jogadores revelação que ainda não estão na seleção. Seria realmente muito legal. Isso sem contar alguns duelos de habilidade, por exemplo, saque mais forte, ou tiro ao alvo de saque. Imagina que legal os caras botar uns alvo grandão e o cara tem que acertar o saque, tipo um jogo de dardo. Você imaginou isso já, Thiago? Seria legal, né, cara? Acho que seria bem interessante. Quem sabe no futuro, né? Por enquanto a CBV nem pensa nisso. Agora, ainda falando um pouquinho aí sobre vôlei, a última notícia relacionada ao vôlei, a CBV liberou a tabela da semifinal feminina da Superliga e as quartas de final da Superliga masculina. Na semifinal feminina teremos aí no dia 23, que é sexta-feira, Praia Clube Osasco, Minas contra Rio de Janeiro, com a segunda rodada que pode aí resolver já a situação. Osasco e Praia Clube lá em Osasco e Rio de Janeiro em Minas. A terceira rodada, que seria disputada aí no dia 30, que é, se eu não me engano, sexta-feira da semana que vem, Praia Clube Osasco em Uberlândia, Rio de Janeiro e Minas no Rio de Janeiro. A quarta rodada, se necessário porque é melhor de 5, quem vencer 3 partidas se classifica. Se necessário, o jogo Osasco e Praia Clube no dia 2 de abril em Osasco, Minas e Rio de Janeiro no dia 3 em Belo Horizonte. E a quinta rodada, se necessário, se as duas ficarem 2-2, Praia Clube Osasco em Uberlândia, Rio de Janeiro e Minas no Rio de Janeiro no dia 6 de abril. Agora no masculino, a gente tem aí as quartas de final, que não é melhor de 5, é melhor de 3, ou seja, quem vencer 2 garante a classificação. A primeira rodada no dia 24, sábado, Rio de Janeiro e Campinas, lá no Rio, Cruzeiro e Canoas, lá em Minas Gerais. No dia 25, SESI e Corinthians, em São Paulo, Taubaté e Minas, em Taubaté. Segunda rodada no dia 28 de março, Campinas e Rio de Janeiro em Campinas, Canoas e Cruzeiro em Canoas, Corinthians e SESI em Guarulhos, Minas e Taubaté em Belo Horizonte. Se necessária, a terceira rodada no dia 1º de abril, que não é mentira, Sesc do Rio de Janeiro e Campinas, Cruzeiro e Canoas em Contagem, SESI, que não é o Sesc, né, é diferente, o SESI é de São Paulo, o Sesc é do Rio de Janeiro. O SESI encara o Corinthians em São Paulo e o Taubaté encara o Minas lá em Taubaté, Thiago. Tênis. Mudando de assunto agora, vamos para o tênis. Você aí que está em casa deve estar cansado de ouvir o seguinte: Roger Federer é campeão. Roger Federer venceu mais uma vez. Roger Federer é o melhor da história. E realmente é. Só que dessa vez não deu para ele não, viu? O Juan Martín del Potro foi com tudo para cima do Roger Federer e venceu o Masters de Indian Wells no último final de semana. Isso depois de estar com match point atrás no segundo set, né? É melhor de 3 a disputa, o Federer havia vencido o primeiro set e, na verdade, o Del Potro venceu o primeiro set e quase venceu o segundo. O Federer virou e foi pro terceiro set, mas aí deu Del Potro. As parciais 6-4 para o argentino, 6-7 e 7-6 no último set, em 2 horas e 41 minutos. Jogaço. Tem muita gente, inclusive, falando que foi o melhor jogo da temporada até o momento, né? E o Del Potro disse o seguinte após a vitória: é difícil descrever em palavras, é como um sonho. Eu tenho trabalhado duro para conseguir isso. E eu fiz isso depois de todos os meus problemas, todas as minhas cirurgias. Não posso acreditar que estou aqui e ganhei o Masters 1000, batendo o Roger. É incrível. O resultado encerra a invencibilidade de Federer na atual temporada após 17 vitórias consecutivas. No entanto, o Federer continua líder da ATP. E o Del Potro
subiu do 8º para o 6º lugar. Agora, o próximo Masters 1000, que já está sendo disputado, vai ser lá em Miami. Automobilismo. É isso aí, nesse fim de semana, domingão, começa a Fórmula 1. Já rolou, né, as pré-temporada, o lançamento dos carros, agora é pra valer. Primeiro duelo dia 25 de março, lá na Austrália, no Albert Park. Lembrando que nessa temporada, o Brasil cedia a penúltima disputa no dia 11 de novembro, lá em São Paulo, circuito de Interlagos. Basquete. Vamos falar agora do basquete. É isso mesmo, no fim de semana tivemos o fim de semana das estrelas, né? O jogo das estrelas, a disputa de 3 pontos, também a disputa de enterradas. E tá rolando o March Madness lá nos Estados Unidos, né? Eu tô aqui entrando em contato com o nosso Rodrigo Lazzarini para ele falar um pouco mais sobre esse fim de semana das estrelas, falar um pouco mais do que tá rolando lá nos Estados Unidos, no March Madness. Mas foi um negócio muito legal, né? Teve a primeira vez do Varejão jogando o fim de semana das estrelas. Teve também o Leandrinho participando, apesar de não ter atuado, pois está machucado. Foi bem bacana mesmo, mas ninguém melhor para falar isso do que alguém que esteve lá. Rodrigo Lazzarini, boa noite. Que mito! Muito obrigado, André Coutinho. Que prazer mais uma vez estar nesse programa maravilhoso. O prazer é todo nosso de ter você aqui. Um cara que tá por dentro de tudo do basquete e esteve no fim de semana das estrelas. Conta pra gente, Rodrigo, como que foi a experiência? O que você achou? Coutinho, eu vou te falar duas visões, assim, uma da visão da imprensa, né, que eu já cobri, acho que esse é meu 5º jogo das estrelas estando presente no ginásio, os 4 anteriores cobrindo como imprensa e esse participando ativamente da montagem do jogo das estrelas. É um evento que não ganhou o nome de maior evento esportivo do Brasil à toa, né, por conta de tudo que é feito e é trabalhado meses antes, né? A gente, por exemplo, aqui em São Paulo começou a trabalhar na quinta-feira no ginásio de Ibirapuera para que toda a festa ficasse pronta ontem e foi isso, né? O resultado com mais de 10 mil pessoas em Ibirapuera de novo. Como você falou, Varejão jogou muito, Leandrinho mesmo não participando ativamente do jogo, participou de todas as ações. A gente lembra que o jogo não é só o jogo, né? Tem eventos que acontecem aqui em São Paulo, são ações sociais que o pessoal faz na periferia, então tem os torneios que ocorrem antes do jogo, então é uma grande festa mesmo. Realmente, né? E uma coisa que eu achei muito legal, Rodrigo, foi a volta do Varejão, né? A jogar a Jogo das Estrelas. E a presença do Leandrinho, que mesmo não jogando, fez ali sua parte. O Rodrigo, fazia 3 anos, né, que o NBB Brasil não vencia o NBB Mundo. Mas dessa vez foi diferente, né? Exatamente. 2 anos, Coutinho. 2 anos. Ano passado, Chamel MVP, perdeu em 2016, quando o jogo foi em Mogi das Cruzes. Ontem, Varejão, Marquinhos e Rafael Hetzheimer foram os 3 pilares ali do Brasil, porque é legal, né? Todo mundo fala dessa festa de grande comoção, que ninguém vai marcar, não vai ter defesa. Tinha um que a mais na partida, né? A gente teve um probleminha aí de contato com o Rodrigo. Nós vamos reconectar aqui a ligação com ele. É ao vivo, né, gente? Acontece essas coisas mesmo. A gente não pode confiar muito em WhatsApp, né? Vamos ver agora se a gente consegue aqui reconectar com ele. Enquanto isso, ó, só passando aqui o resultado certinho, nós tivemos aí na disputa de enterradas a vitória do Gui Bento de Pinheiros. Desafio de habilidades, a vitória foi do Murilo, jogador do Vitória. E nos 3 pontos, a vitória do Hetzheimer, jogador do Bauru, que fez 19 pontos. É muita coisa, né? A gente está tentando aqui retomar o contato com o Rodrigo.
Eu vou chamar o intervalo então, Thiago, e aí a gente tenta aqui novamente. Aí daqui a pouco a gente volta. Só um minutinho, galera. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Ouvindo bem? Perfeitamente. Tá, eu vou voltar aqui já. Já tá no ar? Olha eu falando aqui, gente. Bom, gente, voltamos aqui com o Rodrigo. Então, Rodrigo, você estava falando do jogo. Como que foi essa partida? 130-121 pro NBB Brasil. Isso, após, como você falou, né, 2 anos o time do Brasil não vencia o time mundo. Teve aquela... Todo mundo fala isso, né? Que em Jogo das Estrelas não tem defesa, todo mundo só quer fazer ponto e brincar. Mas a partida entrou no último quarto com o time empatado, assim, as equipes já tinham passado de 100 pontos, né, que era a grande festa com a ação do McDonald's, como existia aí na época do Coque, quando o Coque chegava a 100 Saudades, pontos. Hein? 100 pontos tinha Big Mac para todo mundo. Ontem aconteceu isso no Ibirapuera, todo mundo saiu com um Big Mac, porque, né, as duas equipes passaram de 100 pontos. Quem fez os 101 pontos, na verdade, foi o NBB Mundo, né, o Corey do Vitória fez uma bola de 3 pontos. E chegou a marca centenária, mas no último quarto o jogo foi pau a pau e no final ali o Marquinhos e Hetzheimer chamaram a responsabilidade e aí o Brasil venceu. Marquinhos do Flamengo, né, fez 19 pontos só no último quarto. O MVP do jogo foi o Varejão com 18 pontos, 15 rebotes, então foi uma festa muito legal do Coutinho. Realmente, né? Eu tava falando aqui enquanto você estava fora. Nós tivemos aí uma soberania dos pivôs, né, nesse All-Star. Tivemos aí Murilo, campeão das habilidades, Gui Bento, campeão das enterradas, e o Hetzheimer, campeão nos 3 pontos. Você acha que os pivôs aqui do Brasil estão mais habilidosos, ô Rodrigo? Eles estão dominando, né? Mas sabe o que é isso? É a revolução do basquete, né? Que a gente vem falando muito isso, né? Que antigamente tinha o estereótipo, né? Todo mundo que é pequeno não consegue jogar, quem é grande tem que jogar de pivô, e não. Agora o basquete moderno, todo mundo tem que arremessar a bola de 3 e jogar com 4 abertos para conseguir arremessar. Então, a gente vê que os pivôs, por exemplo, foi engraçado, né? Essa final do Murilo aí, todo mundo achou que por ser pivô ele não iria ganhar, né? Ele estava disputando a final com o Cauê Borges, que é daí de Franca, inclusive, que joga hoje no Caxias. O Cauê tinha tudo para ganhar, mas o Murilo foi lá, arremessou de primeira, acertou a bola e foi campeão. E o Hetzheimer, a gente sabe que é uma característica dele, esse arremesso de 3 pontos. Ele também converteu mais de 20 bolas no torneio de 3 pontos. Foi muito, muito bacana. É o novo basquete, né, que está revolucionando, Coutinho. Realmente, a gente vê isso até na NBA, né? Jogador de 2,30 metros fazendo bola de 3, né? Um abraço pro Porzingis. Quer uma boa, Coutinho? Eu quero. Sabe quem estava ontem no ginásio de Ibirapuera? Serginho e Lucarelli. Estavam também. seus grandes parceiros. Quem mais? De vôlei. O grande secretário de esportes de Ribeirão Preto, Ricardo Aguiar, estava acompanhado de Gabriel Guimarães, Renato Lamas, né, superintendente da Confederação Brasileira de Basquete, hoje atuando aí em Ribeirão, e o grandiosíssimo Dr. Chaim Zayer estavam presentes. Será que teremos uma volta? Cara, eu vou te falar que tá bem quente esse assunto aqui. Ó, Chaim Zayer, secretário de esportes. Sem spoiler. Gabriel Guimarães e Renato Lamas, juntos? Exatamente. Pode sair sem coisa boa, hein? Né? Ó, qualquer novidade você avisa nós aí. Ribeirão Preto, talvez Ribeirão Preto ano que vem na Liga Ouro, vamos ficar a conferir isso, hein? Porque a gente sabe que o Corinthians, por exemplo, está disputando a Liga Ouro, tá com uma equipe muito forte, deve subir para o NBB o ano que vem, vai ser uma grande, imagina, rivalidade, imagina um jogo de Corinthians e Flamengo na Arena Carioca 1, ou aqui no ginásio Vladimir Marques, mas
Imagina Ribeirão voltando com toda a força. Então, já foi campeão nacional, né, na época do Oscar. Realmente seria muito legal. E eu acho que seria uma ótima notícia aí para o público mesmo do basquete. Para nossa região, a volta do Ribeirão, do time de Ribeirão. Até para ter uma disputa sadia ali com Franca, né? Franca, que sempre foi uma pedra no sapato nossa. Oi? Não só Franca, mas como Bauru também, Bauru, né? também. Tem um time muito forte, mas assim, é exatamente o que você falou, é voltar da alegria pro povo. Acho que o povo de Ribeirão Preto começou a gostar do basquete na época do Coque e tem uma lacuna, né? O time de vôlei tá indo muito bem, o pessoal tem ido na Cava do Bosque representar, mas né, um esporte a mais nunca vai ser demais, né? Sempre gostoso. Quanto mais, melhor. E tem espaço para todo mundo. E muitos nomes foram revelados aqui. Alex, Arthur, o próprio Hetzheimer jogou aqui. Jogou todo, Nezinho, assim, Renato. Os jogadores que tiveram passagens, Fulvio, Giovannone, todos esses jogadores já jogaram em Ribeirão, né? Então são... Jefferson, todo mundo. Sim. Ô Rodrigo, só pra gente encerrar então o assunto basquete, vamos sair do Brasil, vamos lá pros Estados Unidos pra falar de uma coisa que você gosta só um pouquinho. Tá rolando o March Madness, né? Nem me fala, hein? Que beleza. E rolaram zebras no fim de semana, né? Loyola batendo aí o time mais forte. Era o 11º, né, o Loyola da sua liga. O mais legal de todos, né, é o que aconteceu pela primeira vez na história, isso. Na sexta-feira, o time de UMBC venceu Virginia. Virginia era número 1 desde o meio de dezembro, né, número 1 ranqueado. Existe, para quem não... Só explicar rapidinho, Coutinho, a Associated Press, né, que é uma entidade de comunicação, aí, uma empresa que faz notícias, ela tem é uma agência, então eles soltam um ranking das melhores universidades, né, e Virginia vinha sendo a número 1 constantemente, né, e aí quando chega o March Madness, eles pegam as 64 equipes, dividem em 4 regiões, então 16, aquele chaveamento tradicional de Copa do Mundo. A 1 pega o 16, 2, 15 e assim por diante. Nunca havia na história um 16 ter vencido a equipe número 1. Aconteceu nessa sexta-feira e o UMBC venceu Virginia, então foi o que você falou, aconteceram muitas zebras, Chicago Loyola, Xavier perdeu, Cincinnati perdeu, North Carolina, que é a atual campeã, perdeu. Então, equipes tradicionais como Duke e Kentucky estão sobrevivendo, não sei até quando. A gente tem o Elite 8 na quinta e sexta-feira, e aí o Sweet 16, desculpa, quinta e sexta e o Elite 8 sábado e domingos, pra semana que vem tem o Final Four. Então, tá acontecendo e muito, Coutinho. E teve um duelo interessante, foi o jogo de Houston, né? Contra... Qual era o outro time que enfrentou Houston? Na verdade, Houston e Michigan, desculpa. E Michigan. O time de Houston vencendo por 2 pontos, teve 2 lance livres, faltando 3 segundos, né? O cara conseguiu errar os 2. E aí, na volta do tempo, o time de Michigan fez a bola de 3 e ganhou o jogo, né? Do meio da quadra, né? Exatamente. Né? Deu um passo pra frente da meio da quadra. São os milagres, né? A gente fala que tem esse nome de March Madness porque Madness, né? A gente sabe que é loucura em inglês. Então, tem toda essa magia de acontecer tudo nesse March Madness. É isso aí. Rodrigo, muito obrigado pela participação, como sempre, abrilhantando nosso programa. Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer. Muito obrigado. Então é nóis. Sexta você tá aí, né? Sexta-feira estarei em Ribeirão Preto. Então tamo junto. Um grande abraço, muito obrigado. E até semana que vem. Quem sabe você não vem ao vivo aqui, né? Seria uma honra, vamos ver. Tamo junto, então. Um beijo, muito obrigado a todos. É isso aí, um pouquinho mais do basquete aí com o nosso Rodrigo Lazzarini. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco vamos falar de futebol. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika,
que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Futebol. Estamos de volta com o Papo Entre Linhas e já estamos aqui com eles, o pessoal do Na Cara do Gol, Guilherme Faria, Guilherme Carlos e Luana Vasco. E agora vamos falar um pouquinho de futebol, né, Guilherme? Vamos começar falando de ontem, do Santos e o Botafogo, jogo fraco. Você viu, André? Cara, eu assisti o primeiro tempo, achei muito legal, o comecinho do jogo foi muito bom. Aí, com 15 minutos do segundo tempo, eu dormi. Sério? Até que você demorou pra dormir, então. Dizem que foi muito ruim o segundo tempo. Eu, com 15 minutos, já não aguentei mais. É. Mas é que eu sou velho, então... Ah, entendi. Eu acho que foi um jogo bem apático, um time com medo do outro, com medo de arriscar. E fala mais pra gente, Guilherme, você que trouxe a análise do jogo. Então, eu fui no estádio ontem acompanhar o jogo e no começo do jogo até pareceu que o jogo ia ser emocionante, porque logo no início o Léo Cittadini enfiou uma bola pro Gabigol. Impedido, né? Tava impedido. Diga-se de passagem. O Bandeira não deu impedimento, o Thiago Cardoso defendeu e no rebote o Rodrigo perdeu o gol, chutou a bola na trave. Ele fez mais difícil, porque o gol tava escancarado, ele tava a 10 metros do gol, ele conseguiu desperdiçar. O Botafogo ainda teve uma chance logo depois com... O Botafogo tenta a jogada muito pelo lado direito, né? Com o lateral direito ali pelo lado direito. O Botafogo é muito forte. Lucas Taylor, né? Exatamente. E o Vanderlei fez uma defesa, mas depois disso, jogo muitos passes errados também. Um jogo bem fraquinho. Jogo bem amarrado, pra falar a verdade. O Gabigol ainda falou no intervalo que a proposta do Santos era esperar um pouco mais o Botafogo para poder aproveitar os contra-ataques, mas o Botafogo também não ofereceu tanto perigo e o Santos acabou ficando sem chance de ter algum contra-ataque. Segundo tempo bem parado também, pior ainda do que o primeiro tempo, e acabou ficando nisso, né? O confronto está em aberto, né? No fim do jogo, o Vitor Bueno deu uma declaração dizendo que esse esquema tático que o Santos está apresentando não é a cara do Santos. E o Jair Ventura depois já deu uma dura, uma indireta para ele na Isso aí causou polêmica, né? Causou polêmica, né? O Jair Ventura depois falou na coletiva que não é bem assim, que o Vitor Bueno não jogou a última partida para poder estar falando. E o jogo foi fraco. Mas convenhamos também que o Santos não é mais o mesmo. Não, tá o time do Santos tá jogando muito mal. Fica tocando a bola. Parece. Lembrou um pouco o São Paulo ontem, o Santos. Toca a bola de cá, toca a bola de lá e nunca dá em nada. Tanto é que o Gabigol, se não me engano, ele teve duas chances, né? Aquela que eu comentei no primeiro tempo e uma que um chute que ele chutou bem fraquinho, que o Thiago Cardoso pegou sem muitas dificuldades no segundo tempo. O Botafogo no segundo tempo também não criou muitas oportunidades. O que eu fiquei impressionado ontem é o tanto de cruzamento errado que o Botafogo deu. Todos os cruzamentos do Botafogo, ou a bola ia em cima do Vanderlei ou a bola saía. Incrível. Os caras treinam a semana inteira, os caras só fazem isso da vida e não acertaram um cruzamento. Desculpa te interromper, mas é uma coisa que me deixa muito pé da vida isso. O cara treina, desde criança, fundamento. O cara só faz isso. Mas o que falta no futebol brasileiro é treinar fundamento. Exatamente. O cara treina desde criança fundamento. Passe, chute. Aí vai no meio do jogo, não consegue dar um cruzamento, cara. Lateral direito ainda, que normalmente é o cara que faz isso. Se errar um cruzamento de vez em quando, acontece. Normal, às vezes você tá pressionado, mas não acertar um... Não, e eles tinham um espaço pra cruzar também. E não acertavam um cruzamento. Isso que eu fiquei impressionado também. Outra coisa, eu tava lendo o livro do Tele Santana há um tempo atrás, e o Tele Santana falava que o grande problema do futebol brasileiro era que os jogadores não treinavam fundamento. Tanto é que todos os clubes que ele treinava, uma das primeiras coisas que ele fazia era treinar fundamento, que é uma coisa que passa meio despercebido, mas que faz muita diferença. No jogo de ontem mesmo, o Botafogo não acertou um cruzamento. Os dois laterais do Botafogo não acertaram um cruzamento. Um jogador profissional que só faz isso, falta treinar. E aí tem que puxar a orelha do treinador também, né? Que tem que colocar esses caras pra treinar cruzamento. Um lateral tem que acertar pelo menos 3 cruzamentos no jogo. Ontem os caras não acertaram um cruzamento. Tinha que ter um treino depois do jogo pras duas equipes, né? Lamentável. De passe, de cruzamento, de chute. O jogo foi ruim. Teve de chute pra fora também, cara. O jogo foi ruim também. No segundo tempo, 1-2 chances ali no total dos dois times juntos. Bem fraquinho. E agora o jogo de volta é
Próxima quarta-feira, 7h30 da noite, na Vila Belmiro, pra mim, confronto em aberto. Lembrando que não tem, que no Campeonato Paulista esse ano o regulamento não tem gol fora. Então, Graças a Deus. qualquer empate na Vila Belmiro com gols ou sem gols vai levar o jogo pros pênaltis. E na minha opinião, o confronto tá em aberto. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que o Botafogo tem chance de se classificar jogando na Vila Belmiro quarta-feira. Essa seria a minha pergunta pra vocês. Será que dá pro Pantera? Mas é o seguinte, o que eu imagino do próximo jogo. O Santos, apesar da baixa que ele tá tendo de rendimento, parece que não consegue encontrar o time ideal, os resultados não estão aparecendo. Não podemos descartar o efeito casa que o Santos tem. O Santos é um time muito perigoso na Vila Belmiro, já provou isso diversas vezes, mas como você disse, tá aberto. O Botafogo tem a chance, tá com a faca e o queijo na mão. Mas se eu tiver que apostar, eu apostaria ainda no Santos por decidir o jogo em casa. Eu concordo com você, até porque na Vila Belmiro, né, Gui, o Santos ele entra de uma maneira diferente. O clima da Vila Belmiro acaba fazendo muito bem pro Santos. E o Botafogo pode se assustar lá, né? A hora que chegar lá, o Santos é muito forte em casa. Por mais que não tenha conseguido bons resultados esse ano jogando em Santos, mas a equipe, o Santos é um time grande, eu falei aqui semana passada, na minha opinião ainda, os 4 grandes, o São Paulo tem obrigação de reverter, o Corinthians também, e o Santos tem a obrigação também de se classificar, o Palmeiras a gente vai falar já, mas praticamente classificado para a próxima fase. Agora, o Botafogo é um franco atirador, né, nessa segunda partida, conseguiu um empate em casa, teve 2, 3 chances durante o jogo, acabou não sofrendo nenhum gol e tem a chance agora de conseguir um empate fora de casa, às vezes levar a decisão para os pênaltis e o goleiro do Botafogo brilha, ou até consegue fazer um golzinho fora e fecha a casinha ali. Acho que é um confronto que está aberto, mas o Santos continua sendo favorito, na minha opinião, mesmo jogando muito mal ontem. Eu tô com vocês, eu acho que o Santos é favorito, principalmente pelo que o Carlos falou, jogo em casa, na Vila Belmiro. O Santos na Vila Belmiro, a gente sabe que é complicado. E mesmo jogando mal, a gente tem que contar também o peso da camisa. A gente não pode esquecer que Santos é time de Série A, é campeão mundial, campeão de Libertadores e vai jogar contra um time da Série C. Botafogo tem um time bom, tá jogando bem, mas isso acaba pesando. Agora, é isso que você falou, Guilherme. Eu acho que o Botafogo é aquele jogo estilo Bragantino e Corinthians, né? Se o Botafogo conseguir fazer um gol ali, já dá aquela segurada, vai no contra-ataque, quem sabe não faz outro. O problema é do Botafogo se ele levar um gol logo no início do jogo também. E se o Santos perder esse jogo, se ele for eliminado, vocês acham que que começa uma crise ali na Vila Belmiro? Acho que não. Se for eliminado nas quartas de final em casa pelo Botafogo? Eu acho que a crise tá aí, só que ela tá maquiada porque o Santos tá indo, levando. Ganhou quinta-feira na Libertadores, tá indo, né? Por enquanto. Mas eu acho que uma queda precoce mesmo, no Paulista, eu acho que já vai se instalar uma crise. Principalmente uma pressão sobre o Jair Ventura, que fez um bom trabalho no Botafogo temporada passada. Foi contratado pra dar uma cara nova pro Santos. Na minha visão, não acertou ainda a mão no time do Santos. Veio o Gabigol, mas falta material humano também. Ainda falta aquele algo mais no time. Então, mas o Jair, quando ele chegou no Botafogo, ele substituiu o Ricardo Gomes, que na época foi contratado pelo São Paulo no fim do campeonato. E o campeonato do Botafogo, naquela época, era um campeonato de brigar contra o rebaixamento. Tanto é que o Botafogo, quando o Jair assumiu, estava na 15ª colocação e ele tinha um turno inteiro pela frente. Depois que ele assumiu, ele conseguiu dar um padrão de jogo legal pro time e o time acabou se classificando para Libertadores. Não havia pressão nenhuma, né, no trabalho do Jair Ventura naquela época. Todo mundo ficou com o olho arregalado, tipo, nossa, que tá acontecendo? Se terminasse em 16º naquele campeonato, todo mundo ia falar, mas o campeonato do Botafogo era esse, era pra brigar pra não cair. E acabou conseguindo se classificar pra Libertadores. O cenário do Santos já é completamente diferente, né? O Santos o Jair Ventura já chegou com uma bagagem de ter ido bem no Botafogo, fez 2 temporadas boas, o time do Botafogo era um time que jogava bem, dava muito trabalho, e no Santos ele já tem a obrigação de brigar por Libertadores, brigar por Copa do Brasil, ter a obrigação, entre aspas, de chegar pelo menos numa semifinal de Campeonato Paulista. Às vezes essa pressão pode ser que atrapalhe, né? Porque no Botafogo, tudo que ele fizesse, ele não tinha muita pressão, até pelo momento que o Botafogo vivia. Já no Santos é completamente diferente, né?
O Santos é o atual vice-campeão brasileiro, se não me engano. Não, o Palmeiras É, foi o Palmeiras, vice. o O Santos ficou em Ficou em terceiro. terceiro. Ficou em terceiro lugar e perdeu peças importantes, né? O time deu uma enfraquecida, isso é visível nos jogos que a gente acompanha. E o Jair Ventura agora precisa mostrar se é um grande treinador ou não. Eu acho que é muito cedo para cobrar do Jair Ventura, mas a pressão nele é evidente que é maior do que quando ele chegou no Botafogo, que era um treinador interino na época, né? Acabou sendo efetivado porque fez um bom trabalho. E tem todos os méritos de ter feito um bom trabalho, mas no Santos é diferente, né? O peso de se treinar um Santos hoje é muito maior do que se treinar um Botafogo. Com certeza. E uma coisa que eu vejo nessa questão Jair Ventura, o Botafogo, ele sempre foi considerado, assim, nos últimos anos pelo menos, um time bem mais fraco do que os demais. Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama. Se a gente deixar de lado um pouco a história do Botafogo e pegar os últimos 10 anos do Botafogo, a gente poderia considerar, com todo o respeito à história, que é gigantesca, um time de médio a pequeno, que é um Sim. time que brigou para não ser rebaixado, Já caiu duas caiu para a vezes. segunda divisão. E no Campeonato Brasileiro brigava geral, não conseguia ganhar nem Campeonato Carioca, e no Campeonato Brasileiro brigava da 10ª colocação para baixo. Então, a gente contando a partir disso, a gente vê que o time jogava assim, entrava sempre como a zebra, digamos. Exato. Jogava contra um Corinthians, era o time ia ser batido o Corinthians. Então o Jair tinha esse negócio de ter um elenco guerreiro, muito pegado, né? Tinha ali um Bruno Silva que dava o sangue em campo, foi destaque da esteve na equipe seleção ano do passado. campeonato ano passado. E entre outros, aí Pimpão se destacou muito por causa da Jogadores- raça, do e jogadores sangue. também que ninguém esperava muito que fosse se Exatamente. destacar e o time acabou encaixando. Aí o que eu tenho de impressão? Que ele chegou no Santos, um elenco melhor, um elenco que tem que tem que ter a bola, né? É aquele cara que o time vai pra cima, controla as ações da partida. E eu percebo que ele tem um pouco de dificuldade nisso. É tipo um Carille no Corinthians. Quando o Corinthians precisa ter a bola no pé, se embanana um pouco. Eu acredito que o Santos está passando por isso também com o Jair. Falta um pouco de criatividade. O que falta no Santos, na minha opinião, é um meia de armação. Porque hoje o meia de armação do Santos, o camisa 10, entre aspas, que seria aquele meia para poder fazer uma ligação para os atacantes. Hoje quem tá fazendo essa função é o Vecchio. Não, o Vecchio nem jogou ontem. Quem que jogou ontem foi o Vitor Bueno, não foi? Não, o Vitor Bueno entrou no segundo tempo. Foi o Léo, não foi o Léo Cittadini. Foi o Léo Cittadini. O Léo Cittadini. Não é um Lucas Que Lima. não né? é um isso que grande eu ia falar. jogador. Deu Saudades aquele belo do Lucas pa- Lima. Exato. O Lucas Lima, a torcida do Santos reclamava muito dele, porque ele também sumia em muito jogo, tomava muito cartão amarelo, mas quando precisava fazer a diferença, ele fazia num jogo contra o Corinthians, por exemplo, Sim. ano passado, que venceu por 2-0, que ele fez um gol e deu passe para outro. E falta esse camisa 10, porque o Gabigol, ele é o camisa 10 hoje, mas ele é atacante, né? Ele precisa que a Ele bola é o 10 porque ele quer, ele precisa- quis ser o 10, Precisa né? que a bola Por chegue exigência. nele. Precisa que a bola chegue nele. O Rodrigo é muito bom jogador também, moleque da base, 17 anos, muito novo, muito promissor. Tem gente que fala que ele vai ser vendido mais caro que o Vinícius Júnior foi pro Real Madrid. E tem muito potencial, mas ainda tá... Ele ganha mais que o Neymar. Neymar na época Exato. que ele tava. Tá muito verde ainda, então precisava de um camisa 10 mais experiente pra poder fazer essa ligação. É o que tá faltando um pouquinho pro Santos. Você acha que a volta do Ganso daria um jeito? Aí eu acho que não. Eu acho que também não tem nem clima pro O Ganso não é Santos jogar no relacionado- São Paulo. o Ganso Tem não é- no Santos, Tem perdão. gente falando que o Santos tá atrás dele lá no Sevilha. Eu acho. O Ganso não é. Santos não- mandou aquele oi sumida no direct. Exatamente. Ô, fiquei sabendo que você não foi pra Champions aí, que não te escreveram. O Ganso Tá não tudo é, bem? Ele não é Como você relacionado tá? desde dezembro, né? No jogo do Sevilha. E E o pior é que ele tava indo bem lá. Ele entrava, fazia gol, dava passe. É que o treinador lá, o Montella, é muito louco, cara. também não Eu gosto sei o dele. que ele tá arrumando. Se bem Mas que tá o- dando certo, né? Se bem que o Sampaoli na época treinava o Sevilha, né? Ele que pediu a contratação do Ganso. E não O Ganso- usou, O né? Ganso chegou, ele foi já nem no banco de reais. Às vezes não treina bem também, a gente não sabe o que acontece em treinamento. Mas na minha opinião, Guilherme, voltando ao Santos, o time não é confiável, nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco confiável. Tem muito moleque que pode sentir a pressão. Eu acho que é a grande chance do Botafogo se classificar pra semifinal. Eu também acho. Bom, vamos mudar de alvinegro, vamos falar do Corinthians, que perdeu Não em dá pra casa. pular, não? Pular do Vamos Corinthians? pular o Corinthians? Não vale a pena. Corinthians que perdeu em casa, entre aspas,
No primeiro tempo até teve um mando de jogo, teve a chance com o Emerson, depois com o Maicon, que acertou o travessão. Mas quem saiu na frente foi o Bragantino. Marcou logo no finalzinho do primeiro tempo, o Matheus Peixoto abriu o placar. E eu acho que foi um balde de água fria pro Corinthians. Voltou pro segundo tempo um pouco mais ligado. O Balbuena fez um gol polêmico com a ajuda do Romero. Dizem que foi falta do Romero. Depois a gente vai Romero. discutir sobre isso. Mas aí depois veio mais mais 2 baldes de água fria. Um gol do Vitinho, depois de uma bela jogada do Ítalo. O Ítalo que se destacou no passado no Paraná com uma carretilha perto da bandeira do escanteio. E o próprio Ítalo fez o terceiro gol depois. O Pedrinho acertou um belo chute no final do jogo. E o segundo gol do Bragantino, vocês não acharam que o Cássio falhou, não? Então, Total falha. Porque dava pra chegar. Porque Ou pelo menos tentar pular pro lado certo. sinceramente, até o terceiro gol, pelo que o Cássio já mostrou, desde quando ele chegou no Corinthians, eu achei que pelo nível do Cássio, ele poderia ter espalmado ou pro lado, ou às vezes até conseguido encaixar aquela bola. Eu sei que foi forte. Foi queimar-roupa, Foi né? queimar-roupa, mas pelo que o Cássio já mostrou até Eu não hoje, culpo né? muito ele, o terceiro gol, mas o segundo... O segundo também E o achei Ca- e, ó, fácil. O segundo foi e o feio, Cássio cara. e o Cássio não tá bem nessa temporada. Pra mim, ele falhou naquele jogo com o Red Bull lá do... Foi com o Red Bull? Foi O com Red Bull, gol do Juninho. o gol do Juninho Capixaba contra. Pra mim, o Cássio, ele tá se ele continuar jogando o que ele vem jogando, ele vai acabar perdendo a vaga pra Copa do Mundo. Porque tem bons Eu acho que ele goleiros. já perdeu a vaga pra Copa Porque do tem Mundo. bons goleiros, o Neto aí do Valência. Eu nem convocaria o Eu Neto. acho que se o eu Neto convocar- treinar bem, ele não vai jogar contra a Rússia e a Alemanha. Se o Neto treinar bem, o Cássio, ó... Eu também acho. Eu acho que o Vanderlei ainda faltou uma oportunidade pra ele, mas o Cássio tá mal na temporada. Começou mal essa temporada e não é o primeiro jogo. Vem saindo mal, tá lento, tá mais pesado. Então, e faltando o quê? 3 meses pra Copa do Mundo? Ele tá desse jeito. Por mais que o Tite já tenha sido treinador dele, já tenham trabalhado juntos, né? Nessa hora nada disso Isso vai não pesar. conta, é. Nada disso vai pesar, porque ele foi convocado quando ele tava num momento bom. Agora, num momento ruim, se tiver outro melhor que ele, tem que ser convocado, tem que sair fora. Uma coisa que eu ando reparando no time do Corinthians é que falta a individualidade. Falta um drible, falta arriscar de fora da área. Tanto que no segundo tempo entrou o Pedrinho e o Matheus Vital. E foi dos dois que saiu o segundo gol do Corinthians. os Foi dois- de fora da área, um belo chute. E os né? dois vêm entrando muito bem. E né? é isso que falta, é um chute de fora da área, é arriscar, é um drible. O próprio Ítalo mostrou que um drible desconcertante no meio de dois jogadores do Corinthians. Então, eu acho que é uma característica que o Corinthians precisa trabalhar. Claro que tomar 3 gols é uma coisa, digamos que extraordinária pro elenco do Corinthians. O último 3-0 foi no ano passado contra o Flamengo, mas o time já era campeão brasileiro. Um jogo que o Corinthians foi jogar de ressaca. Foi jogar de logo ressaca. uma rodada depois de ter sido campeão. Corinthians que é conhecido por ter boas defesas, uma defesa sólida. Cara, a defesa do Corinthians tá com uma dificuldade. Tá perdida. em bola aérea. Eu fico impressionado. Um time que tem Balbuena, que faz gol pra caramba de cabeça. Henrique, sempre foi muito bom na bola aérea. E não consegue tirar uma bola, cara. Um cruzamento na área, uma falta. Tem um goleiro que pela estatura, né, tinha tudo pra sair muito bem. E E sai é, muito Cássio não mal. sabe sair do gol. E é a nunca mesma coisa soube, que a gente né? tava falando do Santos. Os caras treinam todos os dias. Todos os dias o cara ele deve dar bola aérea. E chega no jogo... E os dois laterais falhando muito também na Muito, cobertura. muito. Fagner péssimo pra cobrir o zagueiro. O Sid Clay também. Na defesa tá horrível. É, a defesa do Corinthians tá deixando a tinha desejar. o Zeca que estaria chegando pra complementar essa lateral esquerda, mas... Acabou que não... Provavelmente. Não, provavelmente não. Eu cravo que não... Acho que se melou, ele for sair do melou. Santos, ele vai pro Flamengo. O Flamengo Será? voltou a negociar. Ele precisa... Eu vi hoje que o Flamengo tá atrás dele. Nossa, mas o Flamengo Mas também tá quer recheado muito. de gente lá. É, mas os titulares lá Mas é o no René e Corinthians o ele não Trauco, vai, não. né? Os dois laterais esquerdos do Flamengo são bem fracos. E falta... Mas o problema do Corinthians não ter contratado o Zeca foi porque o Zeca ainda não se resolveu na justiça com o Santos, né? Aí Sim. poderia acontecer a mesma coisa que Ninguém aconteceu com o quer Scarpa, que a arriscar Luana pagar vai falar 50 já já. milhões. Ah, depois que Exato. aconteceu com o Gustavo Scarpa, acho que vai ficar mais difícil ainda. Não, aí tá certo. Mas de a sair pergunta fora. que eu queria deixar aqui pra vocês é...
Apesar do Bragantino ter saído na vantagem, o último gol do Pedrinho deu um gás pro próximo jogo do Corinthians, deu um ânimo a mais. O Corinthians tem chance de se classificar ou vai dar Bragantino? Eu acho que o Corinthians vai se classificar. Eu acho que o Corinthians jogando em casa, com o apoio da torcida, com certeza é quinta-feira. Com certeza quinta-feira a Arena Corinthians vai estar lotada e o time vai pra cima do Bragantino. Eu acho que consegue reverter. Não é uma... É desconfortável o resultado da ida, mas... 1x0 é pênalti, né? 1x0 é pênalti, não tem gol fora. 2x1 é pênalti, mas é um confronto totalmente irreversível, até pelo que o Corinthians joga em seu estádio. Quando consegue jogar bem e vai com tudo pra cima, se conseguir fazer um gol no primeiro tempo ainda, dá pra resolver o jogo no tempo normal. O Bragantino foi muito bem no jogo de ontem, mas também jogou muito no erro do Corinthians, né? Sim. Problema defensivo do Corinthians, a falha do Cássio no segundo gol também. E muita gente falou que ontem foi o pior jogo do Fábio Carille desde quando ele chegou no Corinthians. Eu queria saber se vocês concordam, discordam. Eu não posso falar porque eu não assisti o jogo na íntegra. Eu queria saber se vocês acham que foi o pior jogo mesmo ou estão exagerando. Bom, primeiro que eu vou falar sobre se eu acho que passa, o Corinthians acho que passa também. Joga em casa, vai pra cima. Ontem, se tivesse mais 10 minutos, o Corinthians tinha empatado. Essa é a grande verdade. Agora, em relação ao Carille, eu não acho que foi o pior jogo, não. Porque os dois caras que ele colocou no segundo tempo resolveram ali, fizeram o segundo gol. Talvez no começo do jogo, a escalação, sem um atacante, o Sheik era o centroavante, né? 9, né? Faltava ali, por exemplo, podia ter entrado com o Júnior Dutra... Ou Luca, né? Prefiro o Luca, na verdade. Esse tipo de escalação no 4-2-4 é muito perigosa, né? Até agora rendeu ontem. Com vão ali, né? Na frente. Ontem não foi muito bem, então eu não acredito que foi a pior atuação do Carille. Mas do time do Corinthians, principalmente da zaga, foi uma das piores que eu já vi. Falta de atenção, né? Não, o time... Ali, o Balbuena tomou várias nas costas, cruzamentos, 3 gols... Os dois, o primeiro e o terceiro, na verdade. Foi falha do Balbuena, que ele subiu e não pegou nada. E o Bragantino, que foi tão criticado durante a semana por ter vendido o mando de campo, né? Muita gente criticou, falou que já tava abdicando da vaga, de lutar pela vaga. Jogou, tem que dar os parabéns ao jogando em casa. Técnico Marcelo Veiga, né? Que é ex-treinador do Botafogo, foi campeão da Série D com o Botafogo, né? Já treinou o Botafogo umas 2, 3 vezes. Muito bem ali no esquema de jogo do Bragantino. No final do jogo eu vi uma entrevista de um jogador que agora não me fugiu o nome da cabeça. Ele falou que dentro do que eles planejavam deu tudo certo. Fazer o gol ali, se retrancar, sair no contra-ataque, segurar ali na defesa. E é o jogo de time pequeno contra time grande. E tem que ter essa humildade aí de chegar e falar, não, a gente vai se defender, vai sair no contra-ataque, vai jogar por uma bola aérea. E é isso. Porque a qualidade técnica é evidente, é muito desproporcional. E o Bragantino foi bem ontem. Só voltando à sua pergunta, eu concordo totalmente com o André. Eu acho que as duas alterações que o Carille fez surtiu o resultado. Exato. Eu acho que é um exagero jogar a culpa no Carille. O time entrou meio desatento, tomou um gol pra ficar esperto, voltou mais esperto. Mas assim, eu já vi partidas piores. A própria contra o Flamengo, que falou que entrou de ressaca, foi uma partida ruim, mas... Aquela partida que a gente assistiu aqui em Ribeirão ano passado, Corinthians e Botafogo. Exatamente, foi horrível. 0x0 nas quartas de final do ano passado. A gente foi ver o jogo no estádio, era pra ter perdido aquele jogo. O Botafogo foi muito melhor e o Corinthians ali cansado. 2016 também teve vários jogos fracos. Eu acho que uma das piores partidas que eu vi do Corinthians foi aquela com o Botafogo, aquele 0x0 ano passado, que deu sono naquele jogo. Sabe, eu tenho uma pergunta pra vocês. Que jogador do Bragantino o Corinthians vai contratar essa temporada? Eu apostaria no Ítalo. É o que entrou no segundo tempo, o Ítalo? É o que fez o drible. Acho que ele entrou no segundo tempo. Foi o que entrou no segundo tempo. Eu acho que é o Ítalo também e aquele Matheus Peixoto lá. Já que tá precisando de um atacante, não duvido nada. Como chama o capitão do Bragantino? Não sei se vocês vão lembrar o nome. É um careca, fortão, cheio de tatuagem. Eu não vou lembrar o nome. Pegou eu. O único cara mas que é bom de bola também. É o Léo Jaime. Bom de bola. O Léo Jaime, o Peixoto, 50 o anos e o Vitinho, o que eu lembro. O Vitinho jogou aqui, né? Mas então todos concordam que semana que vem... Semana que vem não. Esta semana... Exato. Eu acredito que dá Corinthians pela pressão. Pela pressão que o Corinthians vai impor dentro de campo. Porque já no final do jogo,
como o André falou, se tivesse mais 10 minutos, conseguiu um empate. Porque foi pressão, foi escanteio atrás de escanteio. E o segundo gol deu uma aliviada pro Corinthians, né? Porque se perdesse de 3-1... ficava mais difícil. Aí era complicado, né? Agora como perdeu de 3-2, fez um gol ali no finalzinho... Eu sinceramente acho que se o Corinthians jogar direitinho, ele ganha de 2, 3. Eu também O acho. problema qual que vai ser? É furar a primeira vez. Exato. Ali o Parque de Bus, que vai fazer o Bragantino, com certeza. Você fazendo um gol, os caras já ficam mais assim, já ficam assustados. Aí é tranquilo. deslancha. Concordo. É igual o Mas Palmeiras tipo, contra o Novo Horizontino. O Corinthians perder não vai ser, tipo, tanta... Nossa, não acredito, o Corinthians perdeu. Mas é muito menos... Como que é a palavra? Polêmico. Se o Corinthians passar, porque, tipo, tudo bem que tem a desvantagem, mas Eu tem a concordo. superioridade, tem o jogo. Eu concordo que se o Corinthians perder... Dos 4, se o Corinthians perder, não vai surtir tanta polêmica de crise no Corinthians. Contra como se um Santos perdesse, um Palmeiras ou se um São Paulo. Já tá mais estabilizada a situação do Corinthians, até porque o Corinthians tem a Libertadores, o Santos também tem a Libertadores, mas o Corinthians ele tem uma gordurinha, digamos assim, por ter vencido. Também tem ano crédito passado. O Corinthians do tá muito em alta com a torcida. não vai- né? não vai- Carilli, então, Não nessa vai ser hora. bom, vai ter uma crisezinha, digamos assim, se perder, porque foi eliminado com um time Mas pequeno. nada que uma classificação Mas- na Libertadores mas nada não que resolva. interfira no Ganha do trabalho. Independiente em São já Paulo esqueceu de a 3 crise. a 0, Nada resolve. que balance treinador, Já que esqueceu. tenha protesto no CT, entendeu? Eu acho que eu também concordo, mas continuo afirmando que o Corinthians também tem a obrigação de se classificar. Sim. Pô, até agora nenhum grande ganhou, mas vamos falar da vitória do Palmeiras. Esse sim que honrou a capital. Exato. Meteu 3-0 no Novo Horizontino. Novo Horizontino que o primeiro tempo, né, Luana? Até Deu trabalho. deu um até. trabalhinho. Conta pra gente. Bom, o Palmeiras ganhou lá em Novo Horizonte, né, de 3-0, como o Gui já tinha falado aqui. E, bom, realmente no começo o Palmeiras não estava jogando muito bem, mas o que deu uma ajudada foi o pênalti que o Dudu converteu. Foi Já. pênalti? Eu não assisti o jogo. Eu achei Foi. que foi. Foi? Foi O sim. Tony empurrou o Borja por trás pelas O costas. Borja deu uma valorizada, mas foi pênalti. Que também não jogou nada, né? Não jogou. Falando nele. E o zagueirão falou mal dele, vocês viram, né? Quem falou? que o Borja tem cara de sons. Não falou O nenhuma Gabriel mentira, Jesus tá? também. Já viu a cara? Não, ele tem Gabriel cara de Jesus tem tristeza. cara de Bebê chorando, Gabriel bebê Jesus chorando. tá feliz, Bebê tá chorando. sempre Ele tem cara de triste. tristeza. Mas enfim. E o Palmeiras depois, só no segundo tempo que foi fazer mais gols, com o William e com o Keno, que entrou no lugar do Borja e jogou... Não jogou muito Luana, tempo, você mas não jogou acha que melhor. o Keno devia ser titular desse time? Desde pelo- quando eu falo aqui pra vocês, Desde pra ano mim, passado, porque ano o passado Keno ele é uma foi- peça muito importante pro time, porque ele tem visão de jogo, ele é rápido, ele cria jogada. E aí que entra uma questão que eu ia te perguntar também, porque no próximo jogo o Borja não joga, né? Porque ele vai pra seleção esse que colombiana. Tá. E o Keno provavelmente vai entrar no lugar Tá dele. entre o Keno e o Papagaio, né? Mas eu acho que não. Eu também acho que não. Provavelmente Porque, Keno. e aí se o William, Com o William. se o Keno entrar no time, o William vai virar o falso nove. 9, e se o Papagaio entrar, o William continua jogando pela ponta, mas não, eu acho que o mas ideal eu seria creio a entrada que é o Keno. do Keno. Porque o ano passado, né, no final do Campeonato Brasileiro, o Keno tava sendo titular do Palmeiras e ele tava jogando bem. Eu gosto dele, do Meio jeito que ele joga. injustiçado, hein? É porque o William também vem jogando bem, mas o Keno... Mas eu muito mais prefiro o o Keno. William com o Keno Eu, lá eu, do eu, que com eu o gosto do Borja lá. Keno jogando. Pra mim, eu tiraria o Borja do time, deixaria o William como falso 9 e o O Keno que vem pela- jogando pela- bem desde a época do Santa Cruz. Exato. No Palmeiras ele nunca jogou mal. Não. Ele nunca... É que eu acho que falta lugar pra ele no time, pelo nome dos jogadores que tem lá, porque o William tem mais nome que o Keno, pelo que o William já jogou no Corinthians, já foi campeão no Cruzeiro, então tem um pouco mais de nome. Sim. Mas o Keno, pra mim, também deveria entrar no time. E se o William fizer gol de centro, jogando como um 9, o Borja perde a titularidade. Porque o Roger Machado já não ficou muito feliz com ele pela atuação que ele fez contra o Novo Horizontino. Então ele corre o risco de perder a vaga se o William for bem. Luana, Pode Palmeiras já tá prosseguir? classificado? Não vai ser nenhuma surpresa, né? Provavelmente classifique. O próximo jogo é no dia 21. Quarta-feira já agora, no Allianz Parque. Então,
Será que vai mais pro time reserva? Não que time reserva, mas dá uma poupada pelo tanto de Pode jogador ser. bom que tem ali, né? Mas, bom, Eu o pouparia caso do alguns. Ken não entra e também a gente sabe que o Jailson não joga. Porque saiu hoje que a punição, ele pegou né? a punição de 2 jogos. O Felipe 3, Melo, na o verdade. Felipe Melo e o Dudu também Não, foram, mas eles não foram absolvidos. foram. Um dos jogos, na verdade, ele já cumpriu, que foi contra o Corinthians, porque ele logo já saiu, né? E o próximo jogo seria agora contra o Novo Horizontino, né? E se classificar, o que tudo indica, ele também perde o primeiro jogo da semifinal. Ô, Luana, quem que você colocaria como segundo goleiro? Reserva imediato do Jailson? O Everton ou o Fernando Praz? Bom, eu acho que pode dar uma outra chance pro Praz, sim, porque muito palmeirense gosta dele. Porque o Everton- E ver ele sendo criticado como muita gente, eu tô vendo, tipo, criticando, é um pouco ruim, né? Tipo, eu, pelo menos, eu deixaria a chance pra ele. No jogo de quarta, você colocaria o Praz. Eu deixaria ele. É claro que o Jailson tava jogando muito melhor, mas a gente não pode Porque fazer sabe nada. que no começo da temporada o titular seria o Everton, né? É que o Everton acabou não estreando porque o Borja deu uma bolada. O Borja fez um favor pra Borja, ele. O Borja deu uma bolada na cara dele num treinamento e o titular foi o Jailson no primeiro jogo e o Jailson jogou muito contra o Botafogo e acabou virando titular e o Praz o reserva imediato. Mas eu acho que eu colocaria o Everton, viu? Quem que vocês colocariam nesse jogo? Eu queria campeão ver o olímpico, né, Praz de cara? novo. Porque o Praz do é um jeito ídolo, que- né? Dá pra sim. entender a escalação dele, mas ao mesmo tempo o Everton chegou pra jogar É, também, eu né? acho que eu também concordo com o Everton. Eu acho que investiu nele. É um jogador de alto nível, digamos assim. E tem que dar uma chance. Porque contratou ele pra quê? Até porque ele é o Pra goleiro. enfraquecer o adversário? Até porque ele é o goleiro do futuro do Palmeiras, né? Porque o Fernando Praz Já. fica mais 2 temporadas no máximo. O Jailson também não é nenhum garotão. E o Everton veio pra ser o E se titular não no sai futuro. antes, né? E eu acho que o Everton atualmente tá melhor que o Praz, pelo menos. O Jailson acho que tá um nível acima ainda. O Everton, desde que saiu do Botafogo e foi pra Portuguesa, ele vem jogando muita bola no Atlético Paranaense. O Everton era da Barcelusa. O Everton foi descoberto no futebol jogando no Botafogo aqui em 2010. Na verdade, até antes, ele jogou no Corinthians. Ele jogou no veio do Acre, foi pro Corinthians. E aí ele depois jogou no Botafogo e o Botafogo foi campeão do troféu do interior. Ganhou em cima do São Caetano na final de 1-0. Inclusive eu tava naquele jogo. E o Everton jogou muito aquele campeonato. E aí ele foi pra Portuguesa e ele jogou naquele time da Portuguesa que foi campeão, quase que invicto da Série B. Que o Jorginho era o treinador na época. E depois disso ele foi pro Atlético Paranaense e virou ídolo no Atlético Paranaense. Aí foi pra Seleção Olímpica. E agora tem a chance dele no Palmeiras, né? Então eu colocaria o Everton pra jogar de titular. Luana, será que os advogados do Palmeiras... Você teria alguma coisa a acrescentar antes? Não, era só pra terminar o raciocínio aqui. Por favor, desculpa. Qual foram as penas que o Jailson pegou? Por favor. Foi por praticar jogada violenta e por atitude contra a ético-disciplina pela entrevista que ele deu logo depois do jogo, né? Falando que meteram a mão neles mesmo, que... Enfim. É meio lamentável esse tipo de punição. Pra ser bem É só pra prejudicar o time. Mas eu acho que foi mais pela jogada violenta no caso dele, porque o Dudu e o Felipe Melo não pegaram nada. Então, mas ele já sofreu foi uma pela pena, mesma né? coisa. Já sofreu uma sanção de ter sido expulso, né? Não precisava julgar. Porque também eu não achei que ele foi na maldade, acho que ele foi meio estabanado naquele lá. E aí a gente reclama tanto que os jogadores são politicamente corretos hoje em dia, né? Vamos respeitar o adversário, isso, aquilo. Não estamos classificados ainda. E quando o cara fala um negócio diferente assim, aí o cara é punido também, aí é complicado, né? A gente não pode reclamar muito. A pergunta quando o Sheik fala lá que a CBF é uma vergonha... Isso é legal, né? Aí os caras falam esse tipo de Acho coisa, que aí os falar, caras né? vão lá e põem a boca. E se eu fosse jogador do Corinthians, eu tinha respondido e falado, chora mais. Isso é legal, tipo, a provocação, né? Não tem mais isso. A pergunta que eu quero saber de você, Luana, é... Será que em algum momento os advogados do Palmeiras acharam que ia derrotar os advogados do Fluminense? Os advogados fluminenses que já tirou o time de uma Série C e devolveu pra Série A. Na verdade, acho que nem foi pensado isso, porque o André Sica, acho que é esse o nome, do advogado do Palmeiras, deu uma declaração falando que eles não estão se envolvendo na justiça com esse caso, que tá na mão do Gustavo Scarpa e dos advogados dele. Então... Explica mais pra gente o que aconteceu com o caso do Gustavo. O que aconteceu foi que o Gustavo Scarpa alegou na justiça que não estava recebendo salário.
Então, como a gente já tinha... Eu não lembro se a gente chegou a comentar aqui a nova mudança, que dava o direito do... Ele forçou a barra, né, pra sair do Fluminense. Porque, Sim, mas... porque o que queriam é que o Fluminense queria receber dinheiro e jogadores em troca. Tanto do São Paulo, tanto do Corinthians, tanto do Palmeiras. Como ninguém chegou a nenhum acordo, nem financeiro, nem de qual jogador iria, tanto é que o Roger Guedes não quis ir na época. O Gustavo Scarpa, o que ele fez? Ele entrou na justiça alegando que não estava recebendo e foi embora. Só que o Fluminense, ele falou que realmente há uma dívida entre eles. Sim. Então, por isso que o Gustavo Scarpa conseguiu a liminar, diferente do caso do Zeca. Que ele conseguiu não conseguiu a liminar por causa disso, mas conseguiu, na época, se desvincular do Santos, porque a justiça entendeu que ele tinha o direito de jogar, de exercer a profissão dele onde quisesse. Por isso que muita gente está confundindo o caso dos dois, achando que o Gustavo Scarpa vai seguir o mesmo caminho que o Zeca, mas que não. Os dois são geridos pela mesma empresa, né? OTB Sports. E é por isso que o Palmeiras, a princípio, não teve medo de seguir com essa negociação, porque o pessoal da OTB falaram que pagaria a rescisão se alguma multa pro Fluminense, a caso preciso. Enfim, agora tá na justiça tudo e a gente tem que esperar as próximas cenas, né? Mas o que eu queria mostrar mais era realmente a diferença do caso dele com o Zeca, que tem muita gente comentando, mas não tem nada a ver. O Scarpa conseguiu, infelizmente a liminar caiu, e agora ele pertence ao Fluminense. Mas agora a questão é, vai ter clima pro jogador continuar no Fluminense? Não, mas ele não vai jogar pelo Fluminense. Não tem. Ele não tá nem sem a Mas o Palmeiras vai voltar a negociar com ele? Vai. Eu acredito que sim, porque tá todo mundo muito confiante. Os advogados estão falando assim que tem certeza que ganha a causa e tudo, então... É que agora a bola tá na E que tá esperando, ele de volta. Exato. É que a bola tá com o Fluminense agora. O Fluminense pra liberar... é que eles não estão nem se envolvendo. O Fluminense pra liberar o Scarpa agora, o Fluminense vai querer uma quantia em dinheiro e vai querer jogadores em troca. Por exemplo, o Abel Braga já manifestou que gostaria de ter o Johan por empréstimo. O Palmeiras tem muito jogador pra emprestar, hein? E o Palmeiras tem jogador pra emprestar. Se o Palmeiras, se ele chegar e oferecer 2, 3 jogadores que não estão sendo utilizados ali, oferece, sei lá, o Jean, que não tá sendo utilizado, oferece o Jean, oferece o Johan, oferece um atacante ali que também não tá sendo utilizado. E se oferecesse algo mais ousado, tipo o Guerra? Pode ser, mas o Roger Machado também não abre mão do Guerra. Mas se o Palmeiras oferecer e o Fluminense gostar do que eu ouvi, vai resolver. Porque pro Fluminense... Porque o Fluminense também não tá... Não tem benefício nenhum pro Fluminense. Porque o Fluminense... O Scarpa não vai jogar pelo Fluminense. O Fluminense é bom agora ele receber um dinheiro, ou nem isso, ou receber jogadores. O Fluminense precisa de jogadores. Então, seria melhor pra todo mundo se acertasse, né? Se o Scarpa... Às vezes, eu sei que é direito dele receber os salários lá que o Fluminense está devendo, mas às vezes se ele abre mão também disso, porque ele vai ganhar muito dinheiro no Palmeiras. Eu achei, sabe, até que o Scarpa, o Zeca, nessas duas situações foram até um pouco ingratos com os clubes que revelaram eles, porque o Scarpa tem todo o direito de reivindicar os direitos dele, de querer o salário atrasado, é lógico, o cara trabalhou e merece receber. Mas sair do jeito que ele saiu do Fluminense, ele foi só a barra pra sair do Fluminense. Se esperasse mais um pouco, o Palmeiras ou o Corinthians ou até o São Paulo chegaria num consenso ali e ele ia acabar saindo. E ele saiu pela porta dos fundos no time que revelou ele. O Abel Braga, na época, até deu uma entrevista e falou, pô, o Scarpa era capitão do meu time e ele nem me avisou que ia entrar na justiça, ele simplesmente entrou na justiça e saiu. Então ele sai um pouco queimado, é um pouco de ingratidão com o clube que revelou ele, né? E agora tá nesse problema aí na justiça. Ele que tinha jogado bem semana passada ou retrasada, agora não pode jogar pelo Palmeiras, né? Vai ficar mais um tempo encostado ali. Exato. Vamos falar agora do São Caetano e São Paulo. Foi o primeiro jogo comandado pelo Diego Aguirre e sua primeira vitória. Estreou bem, né, não, Guizão? E ele conseguiu cometer os mesmos erros que o Dorival Júnior cometia, né? Ele escalou os caras que o Dorival vinha escalando. Ele colocou no mesmo time o Nenê, colocou o Diego Souza, colocou todo mundo ali, né? O pessoal que o Dorival vinha convocando também para os jogos. Começou o jogo com o Militão de lateral direito também, né? Para infelicidade ali da torcida do São Paulo. E perdeu o jogo, né? Mas eu nem culpo muito o Diego Aguirre pela derrota, eu culpo um pouco os jogadores, né? Porque o time vinha jogando mal com o Dorival.
E agora trocou de treinador e a postura do time é a mesma, né? Um time apático, parece que não quer nada com nada. O São Paulo entrou em campo parecendo que ia jogar uma primeira rodada de campeonato, né? Só que, na verdade, estava jogando umas quartas de final. E não jogou nada, sabe? O São Paulo se perde, tá tudo bem, se ganha, tá tudo bem. Ninguém se preocupa muito com o que acontece. Então, pro São Paulo melhorar, não adianta mudar treinador. Pode trazer o Guardiola, se for, que não vai melhorar. Os caras têm que ter uma postura e vestir a camisa do São Paulo, honrar a camisa do São Paulo, porque é o que tá faltando. O elenco é muito fraco, O elenco é fraco, mas mesmo assim, tem muito time com elenco fraco que se doa dentro de campo. São Paulo, a gente não vê jogador de São Paulo dando carrinho. Os caras não estão nem aí, entendeu? Se perder, perdeu. Tinha que botar uns caras mais bandido, entre aspas. E eu acho um absurdo. Tem que fazer uma limpa, será? No elenco? Eu acho que sim, deve ter muita ovelha negra lá. Muito ovo podre, eu diria. E o Jean, eu não sei se vocês viram o gol do São Caetano, o Jean falhou, né? Outro problema, hein? São Paulo, depois do Rogério Ceni, achou um goleiro, cara. É que o Jean também, né? É o que eu falei semana passada. O Jean tem 22 anos, ele chegou falando que ia bater falta, que ele se espelhava no Rogério Ceni. Já entregou 2 gols. Os caras recuam a bola pro Jean, ele tenta bater embaixadinha, tenta dar chapéu no atacante, sabe? Se ele baixasse um pouco a bola dele e se preocupasse em defender primeiro, ele pode dar certo no São Paulo. Agora, no próximo jogo, provavelmente o Sidão volte. Tá precisando um puxão de orelha, então. Precisa baixar a bola dele, né? Ele tá se achando e não tá conseguindo dar conta do recado, né? Falhou no gol, saiu mal e pra piorar o São Paulo ainda conseguiu tomar gol do Chiquinho, que é pior ainda, Chiquinho é seleção, não fala mal dele não. Chiquinho é um dos piores jogadores que eu já vi. Uma coisa que eu achei interessante no jogo é que o Jusilei e o Nenê protagonizaram o mesmo lance 3 vezes e as 3 vezes deu errado. Como? Aí entra mais uma vez naquilo que a gente começou falando. Os caras treinam a semana inteira pra no jogo não acertar uma vez. Os caras tinham que pelo menos entrar com vontade, né? Nem vontade os caras têm. Nossa, e o Nenê dá pena de ver ele correndo, né? Ele põe a cabeça pra frente assim pra ver se ganha embalo e não vai. Ele não consegue também, sabe? Tá velho. O São Paulo também faz cada refugo que eu vou te falar. Essa é uma Kombi na subida, né? O Nenê já devia mudar até o apelido, né? Pra vovô. Essa é a verdade. Mas, cara, o time do São Paulo, igual vocês falaram, dá tristeza de ver. Acho que muito triste. Inclusive, eu acho que corre mais risco que o Corinthians. E se o São Caetano se classificar, não vai ser nenhuma surpresa. Eu acho que dos grandes do São Paulo é o que mais corre risco de não se classificar. E aí, aquele dia eu fiz a enquete lá no meu Instagram. Seria o São Paulo a quarta força esse ano? E quase me mataram com a minha enquete. Quarta força, pra mim, é a Ponte Preta. São Paulo é a quinta. É a quinta. É verdade. E quase me mataram no Instagram, gente. Não, aí, São Paulo tá caramba. E lembrando que o São Paulo vai ter 3 jogadores de volta, né, nesse confronto. O Sidão pode voltar pro gol. O Reinaldo, meu Deus, pode voltar pra lateral esquerda. Que reforço, hein? Kingnaldo. Se é reforço, se piora mais o time. E o Trellis pode voltar. É só alegria, torcida São Paulina. O torcedor de São Paulo tem que sentar e chorar. Notícia boa, o São Paulo, a impressão que eu tenho é que o São Paulo tá pior do que quando tava brigando contra o rebaixamento ano passado. Porque quando tava brigando contra o rebaixamento, os caras ainda tinham vontade. Tinha o Hernanes, né? Ia na vontade ali, fazia gol com sorte ali, aquela coisa toda. E agora nem vontade os caras têm, né? E o time tá mais fraco ainda do que terminou ano passado. Então, para felicidade da torcida do São Paulo, o Diego Aguirre tem à disposição no próximo jogo o Sidão, o Reinaldo e o Trellis, né? Que é outro craque, né? Que é outra enganação também, porque na carreira do Trellis, o ano que ele fez mais gols, ele é centroavante, foi o ano passado com o Vitória, que ele marcou 8 gols. Ele marcou 8 gols. Foi ele que não tem 50 gols na carreira, exato, né? Foi o ano que ele marcou mais gols. Aí eu acho que os caras devem ter visto 2 jogos do Trellis do ano passado. E aí falam, não, esse é o centroavante que a gente vai ter. Esse é o camisa 9. Só que em vez os caras não puxaram a capivara dele, e não sabe que quando ele jogava lá na Colômbia, na Argentina, onde sei lá mais ele jogou, ele não fez mais de 5 gols numa temporada. A temporada, o auge, a temporada de ouro do Trellis foi uma temporada que ele marcou 8 gols e o São Paulo foi lá e contratou para ser o camisa 9. Então, dizem as más línguas que contrataram ele depois do lance do Rodrigo lá. Agora, se esses caras contra o Vitória. Se esses diretores aí falarem que vê jogo de futebol de outros times, eu não acredito, viu? Porque não é possível. Não é os dirigentes estão fracos. Vocês querem uma curiosidade do Trellis? O pai dele foi jogador da seleção colombiana.
E esteve em 2 álbuns de Copa do Mundo, 90 e 94. Porém, ele não atuou, não foi convocado para nenhuma dessas Copas. Uma boa curiosidade. Então é de família, né? Mas agora, vamos papo sério. São Paulo passa do São Caetano ou cai pro São Caetano? Sinceramente, eu acho... Não vai ser surpresa nenhuma, né, se cair. Mas também eu acho que não é surpresa se eles acabam passando. Mas sem ficar no muro agora, todo mundo. Eu acho que não acha? dá pro São Paulo. E você, Lu? Eu acho que dá. Eu acho que São Paulo... Eu acho que tem que dar, na verdade. Tem que dar, eu também acho que tem que dar, mas Agora eu acho que, mas sinceramente eu Mas assim, eu tô conformado que o São Paulo não vai passar. eu aposto em 2 situações. Às vezes é até bom se o São Paulo não passar, porque ele vai pegar o Palmeiras, aí vai passar vergonha em 2 jogos. Então, às Em vezes 2 é bom situações. até não passar, né? Ou o São Paulo vai fazer 1-0 no São Caetano, vai pros pênaltis e vai cair nos pênaltis, ou vai ser jogo de 1-1. Não consigo ver uma vitória de São Paulo. Já eu acho que o Aguirre vai fazer uma baita revolução, vai botar um time todo mesclado e vai ganhar. Vai classificar o São Paulo. E você, Luana? Foi o que eu falei, que pra mim não seria nenhuma surpresa se eles ganhassem, não. Eu acho que dá. Bom, eu sou otimista, eu acho que não dá. E ó, eu queria comentar rapidinho Silva, do zagueiro do Novo Horizontino, que vazou um áudio do Anderson Salles, zagueiro do Novo Foi Horizontino. nesse aí que ele falou que o Borja tem cara de sonso. Além disso, né, ele falou mal de todo mundo, né? Então ele aproveitou e falou também que ele falou, pô, o Palmeiras, a gente deu um azar, né? Porque a gente foi pegar logo o Palmeiras. Se a gente pegasse um São Paulo da vida... Era igual pra igual. Era de igual pra igual e a gente ia pra cima daquelas crianças. Ele falou, as carniças. Aquelas carniças, alguma coisa assim que ele falou. Carniça. E aí pegou mal, né, também, né? Mas vamos combinar que ele não falou nenhuma mentira, né? Ele falou que o Borja tem cara de sonso, realmente o Borja tem cara de sonso. Só foi sincero demais. E que se o Novo Horizontino pegasse o São Paulo era de igual pra igual mesmo, pela situação Novo Horizontino foi melhor que São Paulo. Não adianta nem Terceiro e quinto, né? Não adianta nem a gente ficar revoltado com o que o Anderson, o grande Anderson Salles falou, porque não falou Anderson Salles, que foi campeão paulista com o Ituano em 2014. Era o batedor de falta da equipe. Ó, e só aproveitando ainda falando de São Paulo, saiu o sorteio da CBF da Copa do Brasil e o São Paulo vai pegar o Atlético Paranaense. E vai perder, vai ser eliminado. E eu também acho que vai ser eliminado. Será? Mais uma? Ó, até porque o Atlético Paranaense não é nenhum time fraco, não. Eu digo mais, o Ribamar vai fazer 3 gols no São Paulo. É a cara do São Paulo, né? O São Paulo tá numa fase. O São Paulo, cada ano que passa, vai se apequenando mais ainda, né? É lamentável, é triste o que acontece. Zoeiras à parte, o Atlético Paranaense hoje é mais time que São Paulo. Eu também acho. Então eu acho que na melhor das duas ali, nas duas partidas, dá Paranaense. Sinceramente, pelo que o São Paulo vem jogando, o São Paulo, se tivesse em qualquer outro grupo no Campeonato Paulista, ele não tinha nem se classificado para as quartas. Ele, dos primeiros colocados, ele foi no grupo, foi o time que teve menos pontos. São Paulo, em 13 jogos do Campeonato Paulista, perdeu 6. Nossa. O que é um absurdo, um time que joga o Campeonato Paulista. Metade dos jogos e qualquer outro grupo não se classificava. Então, a gente não tem, esses são fatos, né? A gente não tem muito o que falar, não tem como proteger o São Paulo, porque também o São Paulo não vem jogando nada. Bom, saindo agora dos 4 de São Paulo, vamos falar do Brasil, que dia 23, mais conhecido como quinta-feira? Sexta-feira, vai enfrentar a Rússia por um amistoso. E semana que vem, é claro que vamos falar mais na segunda, teremos a revanche. Tá esperando. É uma revanche ou não? Lógico que dá um gostinho, né? Dá um gostinho de revanche. Tá todo mundo esperando pra ver isso. Teve um gostinho de revanche também, ninguém pode negar, o jogo das Olimpíadas, né? Afinal, por mais que eram outros times, mas assim, eu vi gente falando, chupa a Alemanha. Nossa, segura a medalha. Eu acho que... Ganhando o Sub-15 da Alemanha e tava lá comemorando, mas se ganhar da Alemanha... Na sexta-feira. A gente já pode tatuar Hexa. O pessoal na terça-feira o pessoal vai comemorar. Já vai ter gente tatuando Hexa, pode ter certeza. Mas o que valeu foi o jogo da Copa do Mundo. Eu acho que pros brasileiros tem esse negócio, do 7-1. Agora, pros alemães. Foi mais eu acho que se eles perderem, eles vão falar: beleza, a gente só muda e joga a Copa. Vocês querem saber quais vão ser as escalações? Por favor. Eu vou dar a escalação da Rússia, que é maravilhosa, ó. Você vai conseguir falar? Akinfeev, o goleiro. Na defesa, Granat, Zirkov, Smolnikov, Kombarov e o Semenov. Só, lindo, né? No meio de campo, Glushakov, Samedov, Golovin e Dzagoev.
E no ataque, o Kokorin e o Smolov. Esse Kokorin, ele joga onde? Não, é o é outro. você tá confundindo com o Coquelin que joga no Coquelin é do Coquelin Valência. do Arsenal, André, você- Kokorin é do Ô, Zenit. André, você que tem a escalação da Rússia aí, tem algum jogador que você destaca nesse jogo? Cara, tem... Não, mas falando sério, o Akinfeev é o do capitão, Spartak, é do CSKA. CSKA da Ele já é goleiro da Rússia há Foi muito ele que tomou um tempo. frango em 2014, não foi? Sim, não? da Coreia. Tomou um frango da Coreia. Pô, foi O Zagoev também, camisa 10, vai ser ali talvez o grande nome dessa seleção. Tem o Denis Cherichev, que jogou no Real Madrid, hoje joga no Vila Real, vai muito bem no Campeonato Seleção da Espanhol. Rússia também é- E o Smolov, que recentemente Smolov? Exatamente. Botar seu amor na vitrine. O Smolov fez muito sucesso esses dias, né? Porque ele tava gastando seu dinheiro de uma maneira um pouco inadequada, digamos. Estava pagando pessoas para fazer coisas. Se é que me entendem. Acho que deu pra entender. Tipo E a do isso. Brasil, você tem aí? Cara, o A Brasil... gente falou que ia fazer algumas alterações também, né? É, provavelmente o Brasil deve jogar com o seu time titular ali, considerado titular contra a Rússia. Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Douglas Costa e Gabriel Jesus. Ele vai colocar o Coutinho no lugar Do Renato Augusto. Renato E o Augusto Douglas não vem jogando Costa, muito bem na China, exatamente. né? E o Douglas Costa no lugar do Neymar. Deve ser essa a escalação mas aí. é um baita time também, né? Vai ganhar da Rússia. O William tá jogando muito. Agora. Gabriel Jesus voltou a fazer gol também. Agora tem um porém, cara. A gente tem o jogo contra a Alemanha, a gente vai falar mais, mas dá pra ter uma prévia de como vai ser esse time da Alemanha que vai encarar o Brasil. Ter Stegen, goleiro do Barcelona. Kimmich na direita. Na zaga, o Mats Hummels do Bayern e o Jerome Boateng, a dupla do Bayern. Lateral esquerdo, o Jonas Hector, jogador lá do Hertha Berlim. No meio de campo, Khedira, novamente, Khedira. tabelando lá no meio. Toni Kroos, Mais um. que não joga nada. Nada, quase nada. Vamos marcar daqui péssimo. 6 meses pra ele errar um passe. Exatamente. É, mais ou menos. Péssimo jogador, não joga nada. E teremos ali o Mesut Ozil também no meio de campo. No ataque, que também é muito fraco, a gente tem o Leroy Sané, jogador Manchester City. Corre pra caramba. Exatamente. O Draxler deve ser titular, ou ele ou o Sebastian Rude, jogador, se eu não me engano, do Hoffenheim. E o Mário Gomes voltando ao time titular, ou ele ou o Thomas Müller vai ser o titular no ataque. O Guts mesmo sumiu da seleção. O Guts Depois que fez- ele teve aquele problema de... Se eu não me engano foi de... Ele teve ficou um pro- gordão, né? Não, ele teve um problema, um problema no músculo, que os músculos dele estavam mais fracos. Um problema Isso. E ainda chegou a falar que foi ele nem ia genérico. poder voltar É, mais. ele ia pra jogar. aposentar. Tanto é que ele ficou 6 meses sumido fazendo tratamento, era um problema genético mesmo, que ele tava tendo muita lesão uma atrás da outra, e aí foram fazer um exame nele e descobriram que ele tava com um problema genético, e aí ele ficou parado um bom tempo, agora tá voltando a jogar e jogar bem pelo Borussia. Ele tá indo bem. Mas eu acho que se sobrar uma vaguinha, o Guts vai acabar sendo convocado pra Copa, até pelo que ele fez na outra Copa, né? Um outro nome também que não está aí, que deve ser convocado, é o Marco Reus, Marco Reus. jogador do Borussia Dortmund, que tá machucado pra variar. Não jogou a última Copa. Não né? jogou. Tava machucado. Se ele não se machucar até a Copa, ele deve ser convocado. Inclusive o Neuer, que também tá Também machucado, tá machucado. deve voltar aí pra Copa do Mundo. Exato. E ó, não serão os últimos 2 amistosos do Brasil, não. Hoje confirmou mais 2 amistosos antes da Copa, nos dias 3 e 10 de junho, contra a Croácia, que tá na Copa, e contra a Áustria, que não está na Copa, era a Áustria. mas tem um futebol muito parecido com o da Sérvia, algo que o Tite gostaria muito de testar. Isso aí. Assuntos encerrados, pessoal. Vamos dar linha na nossa pipa. É isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez a audiência e a paciência de vocês. Agradecer também a nossa equipe aqui, André Coutinho, Guilherme Faria e Luana Vasco, que compareceu dessa vez, né, Luana? Sentimos É porque sua diferente falta. de uns e outros eu estudo. É, vou eu na aula, tem entendi. esses lances, Eu né? entendi. Então é isso aí, pessoal. Agora a Luana tem que assinar ponto quando ela chega. Semana que vem não teremos programa, infelizmente. Recebi essa notícia aqui no meu ponto eletrônico, que não teremos programa, pois estará pintando a nossa querida rádio, ficando cada vez melhor. Então é isso aí, tenham uma ótima semana e o bordão do Neto. Jesus te ama,
o seu namorado não. Beijos e até a próxima. É o boy. Você ouve Rádio Unaerp. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra